Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia, nosso 43º encontro, e vamos fazer um paralelo entre o catecismo que nós conhecemos como Catecismo de Trento, sobre a Eucaristia, e depois nós vamos ver o que nós conhecemos no próximo encontro sobre o catecismo atual, moderno, da Igreja Católica. Então nós vamos trabalhar esse texto, lembrando que nós vamos trabalhar aquela antiga forma de fazer catequese de pergunta e respostas. Trabalhava muito a questão do conteúdo da Eucaristia, né? Que é o sumário catequético. Então, da Eucaristia. No número 152, por que é importante a doutrina da Eucaristia? Então, a conscientização dessa importância do conhecimento daquilo que nós cremos e comungamos, né, esse conhecimento dessa doutrina eucarística. A doutrina da Eucaristia, afirma, é importante porque trata do sacramento mais sublime, cuja profanação constitui um crime, que Deus castiga com piores flagelos. Então, né, é o sacramento mais sublime. Por quê? A Eucaristia é o centro da Igreja. É a Eucaristia que gera a unidade da Igreja. A Igreja faz a Eucaristia, celebra a Eucaristia faz a Igreja, cria essa unidade. E ele está centrado no mistério fontal da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. É o mistério do qual nós estamos inseridos. 153. Quando Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, então afirma, ele instituiu a Eucaristia na última ceia, na véspera de sua morte, como prova de que amava os seus discípulos até o extremo. Aqui tem uma referência bastante grande do Evangelho de São João, capítulo 13. Ora, foi na última ceia, onde os discípulos antecipadamente participaram do mistério da cruz naquela ceia, porque aquilo que iria acontecer na cruz, Jesus antecipa a eles naquela mesa eucarística, naquela ceia eucarística. Então, foi a véspera de sua morte. Ela é antes da morte de Cristo, mas é uma realidade que atualiza, que faz presente o mistério da morte. Então, antes que Jesus morresse na cruz, os discípulos já participaram desta morte de Cristo naquela ceia eucarística. 154. Quais são as designações mais comuns da Eucaristia? Então, quais os nomes que se dão à Eucaristia? Chama Eucaristia, chama ação de graças, se chama sacrifício, se chama comunhão, se chama sacramento da paz e do amor, viático, ceia. Todos esses nomes fazem referência à Eucaristia, a esse momento fundamental, onde é consagrado o pão e o vinho e se transforma no corpo e sangue de Cristo. Qual é a matéria da Eucaristia? Então, a matéria é fundamental, tem que ter essa matéria para se tornar a Eucaristia. Não se pode colocar outra matéria senão estas. Vamos lá. É o pão de trigo e o vinho de uva. Não pode ser nenhum outro vinho, não pode ser nenhum outro pão. É o pão de trigo, vinho de uva. A Igreja Latina só usa pão sem fermento, o assim chamado pão ázimo. Então, o pão não tem fermento. Ao vinho se acrescenta algumas gotas de água, conforme o exemplo de Cristo na instituição da Eucaristia. Esses dois elementos constituem o único e verdadeiro sacramento. Essa gota de água, na realidade litúrgica, significa que, diante da grandiosidade do sangue de Cristo derramado, esta água, que é a humanidade, é inserida nesta imensidão, né, que é o amor, a entrega de Cristo na cruz, no seu sangue derramado. 156. Que simboliza essa dupla matéria? Qual é a dupla matéria? É a matéria do pão, a matéria do vinho. Significa Cristo como vida de nossa alma, né? A transubstanciação, isto é, o pão que se transforma em
corpo de Cristo, o vinho que se transforma em sangue de Cristo, né? Então, essa realidade dessa dupla matéria significa, né, como Cristo de nossa alma, a renovação da nossa alma, o corpo místico da igreja, constituído por todos os cristãos unidos a Cristo. Então, essa matéria simboliza esta unidade que nós temos com Cristo. Esse Cristo presente e vivo na história da igreja, na igreja que celebra a Eucaristia. 157. Qual é o significado sacramental da Eucaristia? A Eucaristia, em duas espécies, é o memorial da paixão de Cristo. Se celebra a paixão de Cristo antecipado naquela ceia eucarística. Mas também se refere àquele mistério do momento da cruz em que Cristo derrama seu sangue por nós, né? E confere a graça da união real com Cristo. Nós estamos verdadeiramente unidos a Cristo na Eucaristia. E constitui um penhor da vida eterna, porque a Eucaristia é uma realidade que traz presente na sua presença real de Cristo a eternidade, a vida eterna, né? 158. Qual é a diferença entre a Eucaristia e os outros sacramentos? Os outros sacramentos conferem uma graça, né? Então, quais são? Batismo, a crisma, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, né? Etc. Então, esses sacramentos, a confissão, a reconciliação, eles conferem uma graça. A Eucaristia encerra em si o autor da graça, é o próprio Cristo presente e vivo. Quanto à duração, os outros sacramentos só subsistem no momento de serem conferidos, né? Naquele momento, dado aquele momento, ao passo que na Eucaristia a confecção não coincide cronologicamente com a administração. Ela continua como sacramento permanente enquanto não houver alteração essencial das espécies do pão e do vinho. Então eu posso colocar no sacrário porque permanece ali o corpo de Cristo. Não é só no momento em que se celebra, mas também as espécies são guardadas como presença real do Cristo. Ele está ali. 159. Para a consagração do pão, as palavras "Este é meu corpo". Então, qual é a forma da Eucaristia? Para a consagração do pão, as palavras, quando o padre diz "Este é meu corpo". Para a consagração do vinho, "Este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança", mistério de fé, que por vós e por muitos será derramado em remissão dos pecados. Então, esta é a forma da Eucaristia. A Eucaristia está naquelas palavras que Jesus pronunciou naquele momento da Eucaristia. Momento em que ele ceou com seus discípulos e fez com que eles participassem do mistério da cruz, naquele momento em que ele ceava com eles. Então, esta é a realidade. A Eucaristia está presente neste momento, né? A centralidade da Eucaristia são as palavras de Jesus. 160. Que exprime as palavras consecratórias? Exprime certos efeitos admiráveis do sangue que Cristo derramou em sua paixão. O primeiro é o direito à herança eterna, que é dado por vós, em virtude da nova e eterna aliança, porque selada com o sangue de Cristo, a nova e eterna aliança. O segundo é o processo de justificação em virtude do mistério da fé. Isto é, nós participamos desta fé e somos justificados por essa fé, em virtude do mistério da fé. O terceiro é a remissão dos pecados, né? O próprio Cristo diz, para a remissão dos pecados. Então, são essas realidades que nós encontramos nessas palavras de Jesus. Então, vamos voltar. Então, participar da Eucaristia, né? No segundo momento, é participar, já poder participar da eterna herança. Segundo, pela fé ele é justificado,
a pessoa justificada pelo próprio Cristo naquela Eucaristia, em função do mistério da fé. E o terceiro, Eucaristia, é para a remissão dos pecados. Ele realizou na cruz, mas antecipou os discípulos na ceia. Número 161. O que se deve fazer na apreciação humana da Eucaristia? Devemos abstrair da simples impressão dos nossos sentidos, que falham completamente, quanto ao verdadeiro caráter das espécies eucarísticas. O que significa? Ali, depois da consagração, né, a minha visão humana mostra que ali tem um pão. A materialidade é o pão, mas a substância foi mudada pela consagração, porque aquele pão, na verdade, é o corpo de Cristo, é o próprio Cristo presente e vivo. Então, se meu sentido da visão vê pão, é justamente meu sentido da fé que diz, não, é Cristo presente e vivo. Se meu sentido vê o vinho, a materialidade do vinho, mas eu sei que naquelas palavras, através da consagração, ali já não é mais vinho, a minha fé me diz sangue de Cristo. 162. Quais são os efeitos das palavras consecratórias? Após a consagração, no sacramento se contém o verdadeiro corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Cristo mesmo. Não é uma outra coisa, não é uma lembrança, é a presença real de Cristo. Aí vem o mesmo Cristo que nasceu da Virgem Maria, o mesmo Cristo que está glorificado à direita de Deus Pai. As substâncias do pão e do vinho são destruídas, a substância, não a matéria. Mas as respectivas espécies continuam a subsistir, sem suporte algum, isto é, continuam pão e vinho na materialidade, mas para nós são sangue e corpo de Cristo na realidade transubstancial. A substância foi mudada, a substância do pão e do vinho. 163. Como sabemos essas verdades? Sabemos-las pelas próprias palavras de Cristo e dos apóstolos, pela doutrina dos santos padres, pelo magistério da Igreja, que sempre condenou os erros contrários. Quem nos garante são os próprios apóstolos que nos transmitiram essa ceia, que nos deixaram, nós encontramos em Mateus, Marcos, Lucas, primeira carta aos Coríntios com São Paulo, mas também encontramos em João, na distinção do pão pão que desce do céu, a fé, a adesão à fé em Cristo, e a participação de comer, quem come a carne e bebe meu sangue, permanece em mim ou nele. A verdadeira, realmente, a ação eucarística, o gesto eucarístico. Então, diante dessa realidade, também João, no capítulo 6, fala deste momento eucarístico. 164. Que vantagens traz para a Igreja a presença real de Cristo na Eucaristia? A Eucaristia é a consumação da nova aliança. Aquilo que aconteceu na cruz, que os apóstolos receberam por antecipação na ceia, e que nós, ao celebrarmos esta Eucaristia, que cada Eucaristia é a atualização, é a presença real do Cristo, do mistério da cruz, com a diferença que na cruz é um mistério cruento, na Eucaristia é um mistério incruento, mas aquele mistério é a própria realidade da manifestação do Cristo que morre por nós e pelo seu corpo. Então diz, né? A Eucaristia é a consumação da nova aliança, por ser a realização daquilo que a antiga aliança só indicava imagens e figuras. Então, essas imagens prefiguravam do Antigo Testamento a Eucaristia. E Jesus aparece trazendo essa realidade cumprida no seu próprio mistério da ceia e no mistério da cruz. E também no mistério de cada celebração da Eucaristia. Por isso que a Eucaristia é muito sublime. Por isso que a Eucaristia não deve ser celebrada de vez em quando, né? A Eucaristia deve ser celebrada sempre, né?
De que maneira se entende a presença real de Cristo na Eucaristia? Cristo está presente na Eucaristia todo inteiro. Não é parte de Cristo, é o Cristo todo. Vivo, imortal, indivisível. Seja qual for o tamanho da hóstia consagrada. Outro tanto se diga da espécie do vinho, debaixo do qual Cristo também está com sua presença total. Por isso que as pessoas acham que para comungar o corpo de Cristo precisa do vinho, e do sangue e do corpo de Cristo. Não, da Eucaristia, não. Cada espécie traz na sua totalidade o próprio Cristo, todo inteiro. Então, na Eucaristia, no pão consagrado, pão transubstanciado, naquela Eucaristia está o Cristo todo inteiro, vivo, imortal, indivisível. Como também no mistério do vinho transformado em sangue de Cristo, naquele vinho está o Cristo todo inteiro, vivo, imortal, indivisível. Então, se eu comungo só da Eucaristia, do corpo de Cristo, eu estou comungando o Cristo todo, não uma parte de Cristo. 166. O que se entende por transubstanciação? Entende-se, então, o que é? Transubstanciação é a mudança da substância. Entende-se a mudança da substância do pão, que antes de consagrar, a matéria é pão, a substância é pão. A partir do momento da consagração, a matéria continua pão, mas a substância muda, é corpo de Cristo. Então, entende-se a mudança da substância do pão e do vinho. Antes da consagração, a matéria é vinho e a substância é vinho. Depois da consagração, a matéria continua vinho, mas a substância agora é sangue de Cristo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo se contêm nas espécies do pão e do vinho, que persistem. Não é só no momento que se consagra, mas também depois que se consagra. Como se opera esse mistério? Os Santos Padres, é o 167, os Santos Padres explicaram-no de várias maneiras. O processo em si é incompreensível, é um mistério, né? De sorte que devemos abster-nos de investigação fora de propósito. Então, é uma realidade que é uma realidade divina. Cabe ao ser humano, na vivência, vivenciar este mistério e, por meio da fé, se abrir à graça, se deixar ser transformado por essa graça, esse efeito sacramental, que é o próprio Cristo, onde nós, ao comungarmos em Cristo, nos transformamos no próprio Cristo. Não é Ele que não somos nós, não é Ele que se transforma em nós, mas nós é que transformamos nele. Então, o processo em si é incompreensível, de sorte que devemos abster-nos de investigações fora de propósito. Não devemos prescrutar, curiosamente, o modo pelo qual Cristo está presente em cada fragmento ou partícula, porque se eu partir uma Eucaristia em duas partes, cada parte continua sendo a presença real de Cristo na sua totalidade. Não é a unidade que eu vejo, é a realidade da substância que está presente, a substância transformada naquela Eucaristia. Não devemos prescrutar, curiosamente, o modo pelo qual Cristo está presente em cada fragmento ou partícula, nem como as espécies podem persistir, né? Mas Cristo continua persistindo e presente na Eucaristia. Por isso ela pode ser adorada, reconhecida. Se em primeiro momento é um alimento, no segundo momento ela se presta também à adoração, porque faz parte da realidade, porque ali está o próprio Cristo, sem nenhum suporte ou substância própria. 168. Qual é o valor da Eucaristia e quais efeitos produz em nossa alma, nossa vida? A Eucaristia é a fonte de todas as graças. Como alimento da alma, produz a vida por Cristo Jesus. Então, é o alimento da nossa vida. É a graça santificante. A Eucaristia nos faz participar dessa graça santificante. Fortifica a vida, a alma, e dá-lhe alegria na prática da virtude, nos fortalece para termos essas forças
de virtudes, ela remite os pecados veniais, então os pecados veniais são perdoados na celebração da Eucaristia, mas ela preserva de pecados mortais. Ela evita com que nós possamos cometer pecados mortais, reprimindo ou moderando o ardor das paixões de nossas inclinações. Dá direito à vida eterna. A Eucaristia dá direito à vida eterna, nos faz participar da vida eterna. De quantas maneiras podemos receber o sacramento? De 3 maneiras. Vamos ver aqui. Uns recebem a Eucaristia em estado de pecado mortal, para sua própria condenação, porque não está discernindo que ali está o próprio Cristo. Outros a recebem só pelo desejo, isto é, espiritualmente. Eles não se alimentam, mas têm o desejo de se alimentar. Outros, enfim, a recebem de forma real e digna. 170. Quais disposições são necessárias para a comunhão sacramental? Agora, o Concílio de Trento, nesse catecismo, nesse sumário catequético, nos diz: o comungante deve preparar-se espiritualmente e corporalmente. A preparação da alma compreende a fé na presença real. Então, sei que eu vou receber Cristo e tenho consciência que eu vou receber o próprio Cristo. Eu vou distinguir que há uma diferença muito grande entre o pão comum e o pão eucarístico. Distinguir, então, entre o pão eucarístico e o pão comum. É uma prática sincera da caridade fraterna, porque aquele que se alimenta de Cristo realiza as obras de Cristo, está sempre a favor do bem e do amor. Uma prévia confissão dos pecados mortais, né? Então, se deve preparar uma prévia confissão dos pecados mortais para receber a Eucaristia. E ter sentimento de humildade, aproximar da Eucaristia com simplicidade e humildade. A preparação do corpo compreende o jejum natural, né? Aqui naquele tempo era desde meia-noite. Hoje o Santo Padre já havia nos falado 1 hora antes da Eucaristia, né? Não se alimentar da Eucaristia com barriga cheia, 1 hora antes. E a possível abstenção, né, também de relações conjugais. Já era também a questão da antiguidade, né, daquela realidade, né, da época do concílio. Hoje já se tem outras práticas. Não vou entrar aqui no detalhe. Com qual frequência devemos comungar? Todos os cristãos estão obrigados a comungar. É uma obrigação. E a Igreja prescreve uma frequência mínima, uma comunhão por ano, no tempo da Páscoa. A Igreja, porém, insiste na comunhão frequente, mensal, semanal e até cotidiana. É porque é justamente para podermos, né, estar sempre fortalecidos por essa graça sacramental e assim participarmos do mistério do Cristo. Semana que vem eu vou trabalhar o novo concílio, aliás, o novo catecismo, né, dentro desse aspecto também da Eucaristia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.